Vamos lá, vamos falar de intradermoterapia pressurizada? Uhum. Rapidinho, fala para mim assim, Sueli, você está procurando esse curso para fazer exatamente o quê? Só para eu alinhar com o que eu vou explicar aqui. Porque às vezes o professor fica falando tanta coisa e, na verdade, não falou aquilo que a gente queria realmente saber, né? Então fala para mim, Uhum. Sueli, você buscou esse curso por causa de fazer o quê? Eu vi os seus vídeos, né? Eu acompanho você. E eu procuro para tratamento facial, corporal. Tá. Gordura localizada, celulite, Isso, flacidez, essas coisas? isso. Ótimo. E você, Viviane? Exato. Eu olhei a apresentação, né, do produto, vi que ele faz procedimentos de papada, de redução de gordura localizada, né? E assim, poder usufruir os benefícios que realmente essa novidade, como você sempre fala, né? Tudo que é novidade termina sendo um diferencial, né, para o estabelecimento nosso. Então, eu quero explorar o que Tudo o que novo. pode ser feito. Exatamente, de maneira correta. Tá bom. Então eu vou começar falando do que não pode ser feito, tá? Certo. Porque assim, ontem eu fiz uma live, era domingo, 9h30 da noite, meu filho falou, mãe, não acredito que você vai fazer live. É que assim, as perguntas são muito recorrentes. Então as pessoas perguntam. Então é melhor eu fazer uma live logo do que responder todo mundo individualmente, tá? Uhum. Uma das coisas que as pessoas têm me perguntado muito é se é possível fazer intradermoterapia pressurizada para fazer botox, tá? Então, primeiro, a gente aqui no Brasil precisa ver, só para começar a conversa, se a gente tem qualificação para fazer botox. Quem pode fazer botox hoje no Brasil? Médico, dentista com especialização em estética, farmacêutico com especialização em injetável ou biomédico também com especialização, tá? Com pós-graduação. Salvo essas profissões, ninguém mais pode fazer. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa tratar, falar. Segunda coisa, a diferença básica entre intradermoterapia pressurizada e a mesoterapia convencional, que é a mesoterapia que os médicos já faziam, que todos esses profissionais já faziam, é a forma da introdução de substância, tá? Então, assim, a forma da introdução de substância. O que acaba acontecendo? Quando a gente tem uma agulha, né, ela é fininha e é a agulha que vai penetrar lá na pele da cliente, na pele da nossa cliente, e vai fazer a introdução da substância. No caso da intradermoterapia pressurizada, o que vai acabar acontecendo é que a gente tem, deixa eu pegar aqui para vocês verem, a gente tem essa ampola. Eu vou colocar o produto aqui nessa ampola, depois tem vídeo, tem fotinho disso. Mas o que vai fazer a penetração na pele do cliente é uma pressão de uma máquina, então vai ter uma pressão que vai fazer com que o ativo penetre. Então é o próprio ativo que fere a pele do cliente. Uhum. Tá? Então é o próprio ativo que vai fazer esse ferimento. O ferimento é maior do que o de uma agulha. Então, para a gente fazer intradermoterapia pressurizada, uma coisa importante da gente avaliar eu não consigo fazer botox com ela porque botox precisa ser extremamente preciso. Existe uma quantidade de botox específica para cada ponto que o médico coloca. Eu trabalhei muitos anos com dermatologista, tá? Então, assim, claro que eu não tenho experiência de fazer isso, mas de tanto ver fazer, né, a gente acaba entendendo como que funcionam as coisas. Então, assim, por exemplo, eu não tenho botox, mas você vê que a minha ruga é leve aqui, né? Então teria que usar pouco botox. O meu marido tem rugas muito profundas na testa, é muito bravo, então fica sempre assim. Aí o que acontece? Precisaria usar muito botox. Com a intradermoterapia pressurizada, a gente não tem como graduar isso direitinho. Ficou claro, meninas? Por que não dá para fazer? Entendi. Outra coisa que as pessoas têm me perguntado muito é sobre preenchimentos. Então, assim, existem dois tipos de preenchimento que a gente pensa. Existe o preenchimento que a gente aplica ácido hialurônico na pele da cliente. E o ácido hialurônico, anota aí, o ácido hialurônico que a gente pode utilizar com intradermoterapia pressurizada, ele se chama ácido hialurônico não reticulado. Tá bom? Não Ácido hialurônico não reticulado. Ele tem um efeito, minha gente, ele é preenchedor, mas ele tem um efeito temporário. Temporário de até quanto?
Estourando 30 dias, fica um resquíciozinho lá. Bonito, 15 dias. Então, eu desencorajo vocês a venderem preenchimento. Entende? Eu vou mostrar produtos daqui a pouco que tem também ácido hialurônico. Então, oferece o efeito imediato que vocês querem para cliente de vocês, mas não só. Porque senão, eticamente, não seria nem legal, né? A gente oferecer um negócio para cliente dizendo que é preenchimento e que vai durar só 15 dias. Tá? Na live que eu fiz ontem, eu comentei de uma aluna que fez curso de intradermoterapia pressurizada comigo. Ela mora na Suíça. E ela falou, Elaine, fiz com uma mulher galáctica aqui da Suíça, a mulher é sumidade aqui, só que eu levei uma prima minha para fazer a lábio e o preenchimento, ela falou, em 3 dias tinha saído tudo. Entendeu? Porque a gente não deve vender preenchimento com intradermoterapia pressurizada. Por quê? O ácido hialurônico utilizado pela dermatologista é outro ácido hialurônico, entenderam? Um ácido hialurônico muito mais denso, que dura 1 ano e 3 meses, demora para ser reabsorvido pelo corpo. Ficou claro, meninas? Ficou claro. Não vá fazer. Você vai fazer. Mas não da forma que as pessoas têm vendido por aí, né? Como a Viviane disse, com responsabilidade. Isso. Outra coisa é eu aplicar um ácido hialurônico e junto nessa mescla tem um DMAI, por exemplo. O que o DMAI faz? Melhora a produção de colágeno, melhora a produção de elastina, né? Então, eu tenho um DMAI que funciona muito bem para, sim, produzir colágeno e elastina. Qual é o tempo que o DMAI vai demorar para fazer isso? 21 dias. Então, veja, você tem 15 dias ali do ácido hialurônico, dando aquele efeito Cinderela para sua cliente, mas você tem um princípio ativo eficaz na sequência, que é o DMAI, né? Que eu estou dando exemplo aqui, ou silício, por exemplo, ou os DMAI mais silício, de repente, dependendo da mescla que você utilizar, e que vai dar o resultado que vocês querem, somado ao efeito preenchimento. Então, assim, eu tenho visto efeitos preenchimento em lábios. E, assim, conforme as coisas vão surgindo, eu vou fazendo os meus testes por aqui. Eu não consegui nenhum resultado ainda de mais de 10 dias. Então, assim, como que eu vou falar para minha aluna fazer efeito preenchimento em lábio das pessoas se o negócio não dura mais que 10 dias? Exato, eu também já vi, eu ia até passar isso para você, para ver sua opinião, o que é que você estava achando. Inclusive, com essa canetinha, eu vi uma profissional, eu não sei de onde ela é daqui mesmo do Brasil. Ela está fazendo, com essa caneta Confortim, lábios. Agora, eu não sei, né, como você falou, cada um usa né, produto que achar que deve usar, né? Mas é como você falou, eu me coloco muito no lugar do cliente. Eu também. Eu, como cliente, para fazer um procedimento, como você falou aí, que dura 10 dias, 15 dias, eu acho que não vale a pena. É muito pouco, né? Porque assim, meninas, não custa barato. Né? Se você compra um aparelho, se você compra uma pistola dessas, né? Ou um aplicador que seja, né? Cada um dá o nome que quiser. Mas assim, você compra um aplicador desses. O insumo, que são os materiais que a gente acopla, que são os descartáveis, são caros. Então, não é uma coisa que dá para você cobrar menos do que R$200, entende? E aí você vai lá, cobra R$200 a cliente, ou 250 para o negócio durar 10 dias. É muito pouco. 15 dias. Então, assim, eu não disse que não pode ser feito. Eu só disse que tem que a durabilidade, né? Ficar muito claro para cliente de vocês que não dura. Entendeu? Então, assim, uma coisa é você falar, olha, eu vou vender para você uma revitalização labial. Porque, como eu disse, junto com isso tem DMAI e tem outros princípios ativos. Ok, mas não dá para fazer dizendo para cliente que é um preenchimento, tá? Outra coisa, gente, eu sugiro que vocês não comecem por este procedimento. Tá? É um procedimento ainda engatinhando. Conforme as coisas forem caminhando, eu vou publicando nas minhas redes sociais, eu vou comunicando vocês. Começa por papada, que a gente já tem certeza que vai dar mega certo. E tem muita procura também, né? Por flacidez. Nossa, tem um zilhão de coisas que dá pra gente trabalhar. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Em termos de gordura localizada, procedimento não médico, eu sou esteticista há 24 anos. Eu nunca vi nada parecido com intradermoterapia. Que maravilha. É o melhor resultado que eu vi até hoje. Então, isso eu falo, você percebe a diferença?
Eu te encorajo e falo, faça. Agora, as outras coisas, a gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, tá bom? Certo. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, é uma tecnologia... Estou na fila, eu vou ser a primeira a testar essa... Ô, Sueli, eu estou esperando minhas mesclas chegarem. Eu falei para as minhas alunas do último curso, falei, gente, eu preciso mergulhar, né? Eu preciso fazer na papada, preciso fazer no pulote, preciso fazer na barriga. Eu também. Eu também. Mas é bom porque... Eu preciso fazer esse negócio em tudo quanto é lugar, minha gente. Então, assim, eu estou esperando as minhas mesclas chegarem, eu também vou me aplicar. Dá para se fazer, é o tipo da coisa que dá para se fazer, né? A minha papada, depois eu te mostro, hein? Tá bom, depois você manda foto de antes e depois para eu publicar nas minhas redes sociais, tá? Então, ó, é uma tecnologia drug delivery que, assim, teoricamente é nova. Vocês vão perceber que conforme eu vou falando, eu estou antecipando slides, tá? Porque eu gosto de ir falando assim, naturalmente. O slide é só para me dar um norte se eu não esqueci de falar alguma coisa. Mas é assim, gente, eu tenho 42 anos. E quando eu era criança, eu cheguei aí, tanto no posto de saúde quanto na minha própria escola, tomar vacina em pistola de pressão, que era uma pistola parecida com essa daqui. Ó. Tá? Uma pistola parecida com essa daqui. Qual era a diferença dessa pistola para a pistola que a gente, para o aplicador que a gente utiliza hoje? O aplicador que a gente utiliza hoje, eu consigo fazer de forma que não seja, que não contamine, entenderam? Desenvolveram materiais que não contaminam. Porque quando eu era criança, minha gente, era uma criança atrás da outra e não, entendeu? Na vacina ia sangue de uma para outra. Em outros tempos, né? Depois veio AIDS, veio todo um estudo sobre hepatite e tudo mais, aí descobriu-se que contaminava as pessoas o sangue de uma pessoa para outra. Mas na época, não tinha isso. E aí você me pergunta, Elaine, qual que é a diferença? A diferença é só o meio de acoplamento. Então, essa tecnologia de indução de medicamento, de drogas, de vitaminas, do que quer que seja, por pressão, ela é uma tecnologia de 1936, tá? Isso é muito antigo. E, anota aí, tem 3 tipos de pistolas, tá? Tem a pistola chamada soft, que é uma pistola utilizada que não é a minha... gente, uma hora eu vou falar pistola, uma hora eu vou falar aplicador, tá? Porque cada fabricante dá um nome para o negócio. Vocês já entenderam o que é, né? O soft não é minha experiência, porque é para ser utilizado por dentistas na mucosa intraoral. Então, ele tem uns adaptadores diferentes, tem uma pressão diferente, tá? Porque tem muita gente que tem medo de agulha, né? Então, eles usam para aplicar anestesia em criança, tá? É utilizado para isso. Depois, a gente tem a normal, que é essa que eu tenho aqui, tá? Que eles chamam de normal, que é a mais comum de todas, é essa daqui. Tá bom? O que vocês estão pagando, né, hoje com essa nossa aula? Vocês vão perceber que a aplicação em si é simples, né? Ela é cheia de detalhes, então vocês vão ter que assistir o vídeo algumas vezes, tá? Ela é cheia de detalhezinhos. Mas essa daqui, onde ela chega? Ela chega na camada subepidérmica, ou seja, na derme, para tratar flacidez, né? Para aplicar vitaminas, por exemplo, vitamina C. Se você quiser tratar melasma, se você encontrar uma mescla para melasma, você pode trabalhar em camada subepidérmica com ela. E você chega também na gordura localizada com essa mesma pistola. Então, você tem a soft. Eu não sei como é aí na Bélgica, tá? Sueli, eu acredito, eu já dei aula para outras alunas da Europa, elas me disseram que tem essa diferenciação entre soft e normal, tá? Tem, aqui tem tudo. Né? Elas me disseram que tem. Tem soft normal e tem intramuscular, que também não é a que vocês vão usar para estética, tá? Então, assim, quem que vai utilizar uma introdução de substâncias intramuscular? Um fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta, mas a minha especialidade é estética. Eu não trabalho com dores, né? Nem com nada anti-inflamatório. Eu não tenho necessidade disso. Então, eu tenho necessidade aqui de ter um único aplicador. Que eu vou trabalhar com camada subepidérmica, derme,
e gordura localizada. Tá? Tá ótimo já. Para o que eu preciso, tá perfeito, tá bom? Então, existem esses 3 tipos de pistola aí. Ó, aqui eu tenho um resultado de aluna, tá? E eu falo em todos os meus cursos. Se você tiver bons resultados, eu faço questão de divulgar. É só me mandar que eu divulgo e coloco o seu nome, tá? Eu cheguei lá em 17 mil seguidores no meu Instagram, é bastante gente. A gente fala assim, não é muito, né? Tem gente que tem 1 milhão. Eu não sei como esse povo gerencia, deve ter uma equipe inteira, né? Agora, uma outra coisa que eu aprendi em marketing digital, Viviane tá tendo aula a primeira vez comigo. Eu falo muito de venda, viu, Viviane? Não liga, não. Não, eu já te acompanho, já tem um tempinho. Acompanha, né? Uma das coisas que eu aprendi em marketing digital, gente, é o seguinte. O número de seguidores é importante também. Mas o que importa mesmo é se os seguidores são engajados. O que é isso? O seguidor compra de você? Exato. Entendeu? O seguidor indica você, o seguidor... Porque assim, não adianta você ter 1 milhão de seguidores e não vender nada. Porque tem também perfis no Instagram que vendem seguidores. Pois é, tem também. Tem até essa maracutaia aí. Então, é assim, ó, vai ser difícil eu ter alguma indicação da Bélgica, né? Alguém me pedindo indicação da Bélgica. Mas a Viviane pode acontecer. Então as pessoas entram em contato comigo e perguntam assim, você não tem uma aluna aqui, não sei aonde? Você não tem uma aluna aqui, não sei aonde? Então assim, se vocês me mandarem resultados, eu consigo divulgar o trabalho de vocês, tá? Joia. Ó, então aqui, ó, é um trabalho de aluna. Ela fez 3 sessões nesse abdômen dessa moça, tá? Mas eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Antes de vocês começarem a trabalhar com gordura localizada de cliente, antes de você comprar as suas mesclas, antes de você comprar o seu aplicador, você compre uma balança. Tá bom? Dá para acompanhar bastante. Porque, gente, as clientes, à medida que elas forem reduzindo a gordura localizada delas, elas passam a comer mais, elas relaxam na alimentação. Então, para você não ficar igual o cachorrinho correndo atrás do rabo, sabe? Você vai e reduz a gordura. Ontem na live a moça perguntou assim pra mim. Aí eu dou risada. Quanto tempo ele vai demorar o resultado? Eu falei, depende do tempo que ela demorar pra comer tudo isso de novo. É verdade isso, relaxa mesmo. Eu não falei mentira. Não, mas aí, seu diferencial é justamente esse. Você é muito realista. Muito realista. E isso é muito bom, porque passa credibilidade. Ô, Viviane, mas olha, assim, ó, eu tinha medo de me mostrar. Isso é uma outra dica de marketing. Eu tinha muito medo de mostrar esse meu lado. Porque eu sou nada. Você pensa muito em credibilidade. E a hora que eu comecei a me mostrar com esse lado, assim, olha, isso não dá certo, isso eu não acredito. Se você acreditar nisso, você não vem aqui. Aí o negócio começou... Aí que as pessoas gostam. Porque a gente percebe. Algumas pessoas não falam, mas a gente percebe. As pessoas têm... Quando é sincero, quando é verdadeiro, assim. Isso dá uma credibilidade, uma aproximação muito grande. Legal. Sabe? As pessoas gostam de gente como a gente, né? É verdade. É verdade mesmo. Sem fazer tipo, né? Exatamente, Ó, meninas, aqui, ó, também. A parte de cima. Esse abdômen protuso desse jeito, uma dica de estética pra vocês, tá? Esse abdômen protuso desse jeito para frente, são as 2 fotos de cima, tá? Uma tá menor, uma tá maior, que é o pessoal da arte que faz isso para mim, aqui do marketing. Isso não tem só gordura aí. Isso tem também uma hipotonia muscular. O músculo dessa pessoa tá fraco, tá? Agora eu tô falando como fisioterapeuta. A gente percebe isso, porque se você olhar nas costas dela, olha a hiperlordose que ela tem aqui, ó. Tá vendo? Tá afundada as costas. Por que acontece essa hiperlordose? Porque a musculatura abdominal da pessoa é muito fraca. Então, a aluna, né, quem fez esse trabalho aqui, né, que foi a Isa, ela fez a parte da gordura, funcionou super bem, mas tem um outro trabalho ainda a ser feito aí, né, que é enrijecer essa musculatura, que ou a Isa, que a aluna vai fazer, quando ela me mandou, eu falei pra ela, Isa, tá ótimo, deu um super resultado, mas a gente precisa fortalecer essa musculatura. Ou ela vai para academia e vai procurar fazer isso, mas a gente sabe que a pessoa normalmente não tem perfil de academia, né? Você olha aí, você vê que não tem, né? Exatamente. Ou você faz aí uma contração muscular com algum equipamento que você tem aí para fazer contração muscular para finalizar esse trabalho, tá? O que vocês podem esperar de do que vai acontecer imediatamente com a pele da pessoa? Então, se você olhar aí na sua direita, tem um quadradinho, vocês estão vendo os slides, né, gente?
Sim. Eu estou. tá? Então, tem um... Bem cheio. Ai, nem fala, Celina. Parece picada de... Eu fico assim de vez em quando com algum mosquito me pica. Então, justamente, parece picadinha de, sei lá, uma picadinha de abelha, né? De uma abelha pequenininha, de uma formiga. É isso que vai ficar, é isso que vocês podem esperar imediatamente após a aplicação. Então, assim, não se iluda que você está fazendo a introdução de substância. Veja, você vai passar pela epiderme, pela derme, vai chegar na gordura, tem sangue aqui, né, minha gente? Sim. Então, vocês vão ver que quando eu for mostrar os videozinhos para vocês, vai ter sangramento no procedimento, entendeu? Então, tem um processozinho inflamatório instalado aí. Então, isso vai acontecer no corpo e é igualzinho no rosto. É disso que eu estou mostrando um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Mas isso daí, assim, foi o máximo que eu consegui fotografar de processo inflamatório. Tudo que eu vi até agora foi isso ou menos. Uhum. Agora, o que não dá para nossa bonitinha marcar um compromisso social no dia, né? No rosto, você vai e faz o rosto todo dela e você marca um compromisso social e ela com o rosto parecendo que levou um monte de picada desse jeito, tá? Uhum. Cada pontinho desse vermelhinho no meio da bolinha, aqui, ó, estão vendo a flechinha que eu tô mostrando? É onde sangrou, tá? Então, é onde entrou o fluido e é onde sangrou. Então, abre bem a orelha para o que eu vou falar agora com vocês. Você tem que ter gaze seca à mão. Uhum. Porque a partir do momento que eu estou fazendo perfuração na pele da pessoa, chegando até a gordura, eu posso pegar um vasinho mais calibroso. Tá bom? E a gente só consegue interromper sangramento pegando a gaze e apoiando, não é limpando, viu, minha querida? Não é limpando. Você pega a gaze e segura. Segura, segura, segura. Tira um pouquinho, vê se ainda tá sangrando. Tá sangrando, segura, segura, segura. Gente. É igual quando a gente tira sangue, né, na veia. Isso, exatamente. Mas só que, Sueli, tem algumas pessoas que não têm essa informaçãozinha básica e fica limpando. E é pior, limpa com água, sabe? Pega um algodão umedecido com água. A água não deixa estancar o sangue. Isso. É a pressão, né? É a pressão que vai fazer estancar. Isso, assim. Teve um caso aqui no Brasil, um tempinho atrás, de um rapaz que ele casou e ele furtou uma taça do buffet, colocou no bolso e caiu. Ah, eu acho que eu soube desse caso. Sobre esse caso? E ele caiu. Ele furtou a taça do buffet, enfiou no bolso, caiu e se cortou. E o que as pessoas faziam? Tentavam limpar o sangue do cara. O que teriam que ter feito? Na tentativa de salvar, pegar uma toalha, um lençol, uma toalha de mesa, qualquer coisa, alguma coisa seca, e pressionado, estancar até levar para o hospital, entendeu? Era isso que tinha que fazer. Eu sei que eu estou levando para uma coisa muito drástica, não, mas é que é para você não esquecer. Com certeza. Então, eu tenho uma modelo que vem aqui que se chama Irene, gente. Toda vez que a gente vai fazer aqui nela, sabe? Ela já veio acho que umas 2 ou 3 vezes. Nesses pontos mais laterais aqui da Irene, a hora que a gente tira isso daqui, a ampola, escorre sangue aqui nela, assim, sabe? Ai, que medo. Não, mas eu tenho que avisar. Porque, assim, a partir do momento que a gente perfurou, Sueli, a gente pode pegar um vasinho mais calibroso. Sim. Né? Então, justamente por isso que eu tô avisando vocês, né? O curso é para isso, né? Eu passo as coisas para eu já passar o caminho das pedras para vocês. Uma, para você não assustar. Isso. E outra para você saber o que fazer, tá bom? Então vamos lá. São injeções, né? Uma injeçãozinha local, não deixa de ser uma injeção. Como eu disse, tem sangramento. O que eu posso aplicar na pele da cliente? Dose de vitamina, dose de cosmético. A ação farmacológica ou a ação do cosmético vai ser de acordo com o ativo utilizado. Então, para gordura eu vou usar um tipo de ativo, para flacidez eu vou usar outro tipo de ativo e assim por diante. Para celulite eu vou usar outro tipo de ativo. A aplicação, meninas, é exatamente a mesma. A aplicação não muda, entenderam? Então, assim, eu vou pegar, vou armar... Vocês vão ver que é trabalhoso, tá? Porque cada tirinho que eu for dar... Cada aplicadinha de produto que eu for dar, eu tenho que armar a pistola de novo, e fazer de novo, e de novo, sabe? É uma sequenciazinha que vocês vão ter que repetir.
Gente, tem que ter. Quantas aplicações, quantos furinhos se faz normalmente no ventre? É assim, ó, o que acaba acontecendo, Sueli? A gente usa ampola normalmente de 5 ml, tá? Eu vou dar a explicação bem curtinha, mas daqui um pouquinho eu vou explicar melhor isso. Como que eu sei? Porque assim, gente, eu pego. Deixa eu ver se isso aqui tá. Vou mostrar aqui pra você. Ó, eu vou encher isso aqui de produto, vou rosquear aqui e vou me imaginar, vou fazer uma aplicação aqui. Tum, tá? Eu aperto para fazer a aplicação. Depois eu mostro como. A pistola, ela dá o disparo com a mesma força toda vez. Toda vez ela dá com a mesma força. Elaine, então como que eu vou determinar a profundidade? Se eu estou na gordura, se eu estou na camada subepidérmica, como que a gente determina a profundidade disso? Com a quantidade de líquido. Entenderam? Sim. Tá? Com a quantidade de líquido. Opa. Com a quantidade de líquido. Então, olha aqui para mim, ó. Aqui tem a pele. Eu tenho esta quantidade de líquido. Eu dou o disparo. Tum, entrou essa quantidade. Se eu coloco uma quantidade maior de líquido, tum, entrou mais. Exato. É isso, é isso. Por que eu tô respondendo comprido assim, Sueli? Seguinte. Para a gordura, por exemplo, para a gordura, eu preciso de 0,2 ml para chegar lá na gordura. Então, quando eu compro uma ampola de 5 ml, eu consigo dar 25 disparos. Quanto tem a ampola? 5 ml. Com 5 dá para quanto? 25? 25 disparos na gordura. Gente, aí tem que ficar 5 vezes. Então, eu vou mostrar para vocês um tipo de material que tem aqui no Brasil. Eu vou comprar meia dúzia de pistola. Não, mas ó, posso te falar uma coisa? No começo a gente fica super perdida. É natural, né? No começo você fica super perdida. Você fala, meu Deus, que negócio que demora. Hoje em dia, menina, eu tô numa habilidade com esse negócio que eu faço assim, ó, 25 disparos e no máximo meia hora eu já acabei. Entendeu? Outro dia veio uma modelo aqui para eu filmar, eu fiz rosto e corpo dela, não deu 50 minutos. Fiz tudo, fiz papada. Porque faz a primeira vez, vê que dá certo. Fiz tudo. Quando a gente faz pela primeira vez, a gente fica preocupado se vai dar tudo certo, né? Exatamente. Então, agora, tem mais um dado. Para flacidez, eu uso 0,1. Então, gordura, eu uso 0,2. Para flacidez, que é a camada subepidérmica, eu uso 0,1. Eu não preciso de tanta profundidade. Nesse caso, ele dá 50 disparos. Tudo que você está falando vai vir tudo na apostila, né? Tá na apostila. Ah, então tá. Inclusive, eu vou mostrar aqui no slide para vocês. É que eu estou antecipando para te responder, né? Tá bom. Mas assim, só para te responder. E se for flacidez, quantos disparos você consegue dar? 50. É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, tem um produto hoje no Brasil, que é da Cosmo Beauty, que a mesma ampola você pode usar em mais de uma cliente, desde que você troque a seringa. Desde que você troque não é a seringa, é a agulha, que você aspira lá de dentro. Ele fica estéril, o produto. Você há de convir comigo que 50 disparos no rosto de uma pessoa é um absurdo, né? A ampolinha a gente pode guardar e deve guardar na geladeira? Não precisa guardar na geladeira. Ah, que bom. Tá? Mas só que tem que ser uma ampola específica. Certo. Tá? Ampola que quebra... Deixa eu mostrar uma aqui que quebra. Aqui. Ampola que quebra, você tem que... Aí sim, essa daqui, ó. Ó, Vivi, essa ampolinha aqui é a ampola que quebra. Uhum. Essa você tem que guardar na geladeira e você só pode usar no mesmo dia. Certo. Então você pode marcar uma cliente de manhã, uma no final do dia, mas chegou no final do dia, você tem que descartar. A Cosmo Beauty tem um outro tipo de ampola que ela tem parece uma borracha em cima e você fura aquela borracha. Um vidrinho. Isso, é um vidrinho vedado, ela veda completamente e essa você pode usar quando você quiser. Ah, que O bom. produto fica estéril, tá? Certo.
Então, vamos lá. Elaine, deixa eu te fazer uma pergunta. Esses produtos só tem aí no Brasil? Não. Esse aqui, ó, que eu tô te mostrando, inclusive, o distribuidor dele é espanhol, a Mesoestetic. Ai, que bom, é meu vizinho. E aí eu posso comprar na Espanha. Pode comprar na Espanha. Ele é uma marca espanhola que nós aqui do Brasil importamos. Entendeu? Ah, que bom. Ah, já fiquei melhor. Agora eu vou ficar assim, ó. Ó, eu vou te falar, Mesoestetic é uma das melhores marcas do mundo em mescla. Aí tá na apostila essa marca aí, né? Tá, mas eu vou passar para você o nome, tudo certinho. Se você quiser, eu te passo o nome de uma fornecedora aqui no Brasil, você não precisa. Você fala, olha, você me passa quais são as mesclas que você tem? Né? Porque isso são os fornecedores que passam. Eu passo o contato. O que a pessoa vai te passar? Todas as mesclas da Mesoestetic que tem. Entendeu? Nossa. E os resultados são galácticos, são muito bons. Tá? Só que aqui no Brasil, Vivi, a Mesoestetic, a gente está tendo um problema enorme de importar. Entendeu? Porque tá mudando de dono, então eu nem tenho indicado tanto Mesoestetic aqui no Brasil. Mas com certeza tem outros, né? Tem outras, isso. Aí eu vou passar outras possibilidades, tá? Ah, que ótimo. Vocês viram que eu tô internacional, né? Eu tô sabendo o que tem fora. Mas tem que ser mesmo. Mas o bom é que você ensina, como você falou em uma live, você passa o que tem fora, mas o que nós temos no Brasil, às vezes, tenha tanta qualidade quanto os de fora, Sim. mais acessível. Porque também o brasileiro tem mania de achar que tudo o que presta é de fora, né? É igual esse aí, o BB Glow. Eu fiz o BB Glow com os produtos de fora. Eu não gostei do final, daquele glow, sabe? Eu achei que ficou meio amanteigado o meu rosto. Mas os enzimas, você tem de várias marcas aqui no Brasil, né? Que são tão bons quantos. Então, assim... Lembra que eu comentei você sobre BB Glow? Lembra que eu falei? Eu até prefiro. E eu vou fazer BB Glow com você também, para você me dar essas dicas, inclusive. No dia do curso que eu estava dando de BB Glow, a Sueli foi aluna desse curso, foi semana passada. Uma das coisas que eu falei para as alunas foi isso. Eu falei, os resultados que a gente tem com produto nacional é melhor do que com produto tá vendo? importado. Eu não gostei. Ele não tem uma cobertura tão bacana. Não tem. E ele fica meio brilhoso na pele. Não, e também uma coisa assim muito importante, eu não tenho esse conhecimento que você tem, mas você deve saber o porquê. Eu virava a ampolinha quando eu virei da coloração, né, para aplicar no rosto, quando eu sacudi, descolou o fundo todo branco para poder você misturar. Entendi. Então, assim, aí depois eu vi uma postagem daquele Branco Babink, né, da Fibraus, ele condenando porque a pele fica verde, esverdeada, ele dizendo que ele não quer desmerecer o trabalho dos outros, mas para os profissionais dele, ele não gostaria que fosse utilizado. Então, assim, a gente que não entende, a gente tem que ter pelo menos responsabilidade, né? Com certeza, verdade mesmo. Agora, o que a gente tem aqui na nossa intradermoterapia, gente? A gente tem um aumento de disponibilidade do princípio ativo no sítio desejado. Então, assim, eu vou trabalhar papada, claro que o produto cai um pouco na corrente sanguínea, mas é pouco, entende? Então, não vai ter um efeito sistêmico, é um efeito local. Então, você tem que estudar direitinho onde você vai fazer. Abre bem a orelha aqui, porque a tia vai falar agora. No começo, vocês vão ter muita perda de produto. Então, eu falei 25 tiros. Só que você vai perder produto nas primeiras vezes. Você não vai conseguir dar 25 aplicações. Você vai dar 19, 16, entendeu? Porque vocês, na hora de fazer o manuseio, vão perder muito produto. Eu vejo aqui pelas minhas práticas aqui, né, das alunas. Elas não têm habilidade, então perde um monte de produto. Então, olha bem o que eu vou dizer. Não calcula assim, ó, eu vou fazer 12 desse lado do abdômen e depois eu faço mais 12 desse lado. Não é assim que você faz. Você faz 3 de um lado, já vai e faz 3 do outro, entenderam? Depois você faz mais 2 de um lado, depois você faz mais 2 do outro. Depois você faz tanto do... Por quê, gente? Para o negócio ficar simétrico. Já pensou se você faz tudo de um lado e depois falta produto? Não, eu tô falando, eu tô rindo aqui, mas é verdade. É a mesma coisa no rosto. Você vai fazer uma marcação no rosto, você dá 3 desse lado, 3 desse, 2 desse, 2 desse. E aí você vem fazendo. Até você... A cicatriz de acne é bom? Pode fazer? Então, não é o melhor resultado.
tá? O melhor resultado que você vai ter, se você fizer um curso de BB Glow comigo, um dos protocolos que ensino é para cicatriz de acne. Eu quero ver se eu faço BB Glow e microagulhamento. Tá. Agora... Mas, ó, se você fizer BB Glow, você não precisa fazer microagulhamento. Ah, então tá. Tá? Porque BB Glow é uma espécie de microagulhamento. Então, por exemplo, nos casos de sequela de acne, eu ensino um protocolo específico. Ah, que bacana. Tá? E é aquilo que eu sempre falo, Vivi. É assim, ó. Com algo tão versátil, isso é muito versátil. Tá? Você sempre fala isso. É a mesma coisa que jato de plasma. Jato de plasma é extremamente versátil. Faz faz mais de 12 procedimentos com jato. Você não consegue que ele seja bom, ótimo nos 12. Isso aqui é a mesma coisa, tá? Então, no que ele é ótimo? Naquelas coisas que eu já falei. Mas, por exemplo, em sequela de acne, pode ser feito? Pode ser feito, mas não é o melhor resultado. Entendi. O melhor resultado é microagulhamento. Então, é uma tecnologia de injeção sem agulha. Um dado importante. Diminui até 90% da dor de uma agulha. Tá? A agulha, gente, é uma agulha de fluido. Então, assim, não é a agulha que entra. É o líquido que entra a jato tão rápido que ele vence... Faz a perfuração. Ele faz a perfuração, ele vence as barreiras da pele. Tá? Então, diminui até 90% da dor. Essa caneta aqui, a Comfortin, especificamente, ela tem uma Anvisa, ou seja, um registro, que é para ser utilizada por uso leigo. Então, assim, segundo o registro da Anvisa, qualquer pessoa pode usar, tá? Então, é um uso não médico que a gente fala. Mas o que eu tenho que alertar vocês? Hoje, essa é a legislação que nós temos. Pode ser que daqui 3 meses, 6 meses, o Conselho de Medicina entre aí com pedido de não só a gente que pode fazer isso. Pode acontecer. Né? A gente nunca sabe. Por enquanto, o que tem é isso. Então, assim, aqui eu coloquei um trabalhinho científico relacionado a isso, caso vocês queiram pesquisar, tá bom? Os autores aí de trabalho científico. Então, isso aqui eu acabei já falando, que é um sistema de injeção sem agulhas, mas que foi descrito pela primeira vez em 1936. Então, não é tão novo assim do jeito que a gente está imaginando, né? Agora, na estética, a gente já trabalhava com outros mecanismos de introdução de substâncias, né? Eu sou fisioterapeuta de formação, e o que eu estava fazendo na época lá da fisioterapia? Eu tentava introduzir substâncias com ultrassom. Então, eu colocava no gel do ultrassom e ficava lá, tentando fazer fonoforese. Não dava resultado nenhum. Nenhum. Você entende, Sueli? Por que eu fico tão empolgada com o negócio desse? Eu sou esteticista há 30 anos. Olha lá. Então, você é mais ou menos contemporânea minha aí. A gente não tinha resultado nenhum com o negócio, entendeu? E assim... E até hoje eu faço de tudo. Apareceu, eu tô fazendo. Agora tem não, eu falo para todo mundo. Eu sou antiga, porém não ultrapassada, que é uma diferença muito grande, né? Então, assim, gente, ó, o que eu tenho para dizer para vocês? Iontoforese. Iontoforese, a gente colocava umas placas no corpo da cliente para fazer penetração através de corrente elétrica. Eu cheguei a queimar a cliente com iontoforese, sabe? É horrível isso. Eu cheguei a queimar a cliente, porque era uma polaridade, um negócio. Gente, era um terror. Depois veio a eletroporação, que de tudo que tem é bacana, interessante, mas como eu disse para vocês, nada, absolutamente nada, se compara a isso que eu vou ensinar vocês aqui. E o que eu vou dizer para vocês? Documentem os resultados de vocês, meninas. Tá? É isso que traz cliente, é isso que atrai cliente, tá? Então a cliente olha e fala, nossa, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero fazer, então tem que documentar, tá? Ó, aqui tem o que eu tinha comentado com vocês. Injeção por agulha é bem localzinho, bem localizadinho aqui na sua esquerda, tá? Aqui. Olha a injeção por pressão, como espalha o líquido, como espalha o princípio ativo. Né? Um pouquinho mais para frente, eu vou dizer para vocês
que a gente tem que ter um espaçamento, tá? A gente tem que fazer um espaçamento entre uma aplicação e outra. Por quê? Porque não tem necessidade de ser tão pertinho igual é com agulha, porque com agulha é bem localizadinho. Esse não, esse dá uma espalhada lá dentro, então eu posso dar um espaçamento maior que eu vou ter resultado do mesmo jeito, tá? Isso eu também já falei, que é a entrega de ativo em alta velocidade criando uma agulha de fluido que penetra na pele através de pressão, né? Então, colide com a pele e entra na pele, vocês já entenderam isso. Isso daqui é o que a Sueli estava me perguntando se tinha na apostila. Então, como é que eu vou saber qual camada da pele eu estou? É através da quantidade de ativo que você coloca nessa ampola aqui. Gente, nós vamos chamar isso aqui de ampola, isso aqui de ampola, e isso aqui de mescla, tá bom? Nós vamos diferenciar. Porque quando vocês forem comprar esse aplicador aqui, eles vão chamar isso daqui de ampola. Que é eu fiz uma confusão no começo, porque eles falavam para mim, olha, você compra e vem 50 ampolas. Eu falava, nossa, mas ampola com qual princípio ativo? Vem 50 dentro, entendeu? Então, fazer uma confusão, isso aqui é ampola, tá? E o outro a gente chama de mescla. Então, essa ampola aí é mescla. É uma mescla. Essa ampola aqui não é uma mescla, ela vem vazia. Você vai colocar o princípio ativo aqui dentro. E essa outra que você mostrou é o quê? Ela tá cheia? Essa é a mescla. Mas essa mescla tá cheia? Essa tá. Mas eu vou ter que transferir, Sueli. Daqui a pouco eu te mostro. Ah, entendi. Eu vou ter que transferir o que tem aqui para cá. Deixa eu te perguntar, essa ampola a gente compra mais? Não tem só uma, né? Eu posso comprar várias ou não? Não, normalmente eles vendem de 10 em 10. Mas eu preciso ter mais de uma, né, ou não? Precisa ter mais de uma, porque são tratamentos diferentes, entendeu? Então, para cada tratamento, você tem um princípio ativo diferente, que é o que eu vou falar daqui. Essa ampola, onde eu vou colocar o princípio ativo? Aqui, você está falando? Isso, essa daí eu quero saber se eu preciso... É uma por aplicação da cliente. Essa é descartável? Eu jogo fora? Descartável. Ah, tá. Sangue aqui na ponta. Então eu preciso comprar várias dessa daí. Várias dessa daqui. Eu tenho aqui, ó, eu compro as caixas. Deixa eu ver se eu tenho uma caixa aqui para te mostrar. Tá. Porque quando eu for comprar o aparelho, aí eu já compro... Ó, minha caixa tá cheia de ampola, ó. Tá vendo? Uhum. É uma por sessão. Ah, tá. Porque muda o ativo também, né? Pode mudar o ativo? É, uma por sessão. O que eu recomendo vocês fazerem? Um pouquinho mais para frente eu vou falar disso, mas já vou antecipar. Quando você for comprar as mesclas, você tem que comprar a mescla sugerida pelo fabricante. E não você fazer a sua própria mescla. Entenderam? Aí eu, Elaine Carvalho, acho que para flacidez eu teria que colocar silício, demai, depantenol, nananã, e eu vou lá e faço uma mistura e ponho na cliente, da minha cabeça, entenderam? É um perigo. Vocês têm que comprar o que já foi testado. Isso. Que é seguro, tá bom? Isso. Agora, se o fabricante fala para mim que ele misturou lá, por exemplo, da Cosmobilt, que a Viviane vai comprar, muito provavelmente. Lá tem demai, depantenol, nananã. Quando a gente compra um produto industrializado desse, gente, a gente tem um 0800 para ligar. Aconteceu qualquer coisa, é lá que nós vamos ligar. Entendeu? Tem um farmacêutico responsável. Isso foi testado em pessoas, para ver se não dá alergia, para ver se não dá problema, entendeu? Do que você resolver fazer a sua própria mescla, da sua cabeça, tá? Então, a Sueli é a mesma coisa. A Mesestetic, Sueli, tem um monte de mesclas galácticas para calvície. Gente, calvície. Nossa, calvície é muito bom. Pensa. Procurei calvície feminina, tá tendo muito calvície feminina. Eu acho que a mulherada tomou muito hormônio, eu não sei o que tá acontecendo. Tá tudo perdendo os cabelos da cabeça. Eu tive queda de cabelo de hormônio, por causa de hormônio, eu fiquei desesperada. Imagina uma pessoa que sofre de calvície feminina mesmo, que muitas vezes é de família até. Pois é. Né?
Pessoas novas, é Então, desesperador. então, gente, é assim, ó, o que eu tenho para dizer para vocês com relação a isso? Por exemplo, calvície. Você vai na Mesa Estetique, a Mesa Estetique tem a mescla pronta, que já tem minoxidil, que já tem finasterida, entendeu? É só você aplicar, né? Agora, não você inventar a mescla. Ficou claro, amores? Uhum. Tá? Agora, o que mais que a gente tem aí no nosso slide? Então, eu vou falar de novo que a Sueli já sabe, Viviane, aprenda. Eu sou professora e repetitiva. Ótimo. A Menina, gente eu aprende por repetição mesmo. falo. Eu vou falar de novo, então. Ó, Pode falar. para a camada subepidérmica, 0,1 é a quantidade de ativo que eu tenho que colocar na ampola. Ampola é isso, Uhum. tá certo? Então, eu vou transferir. Deixa eu tirar daqui de novo. Eu vou transferir daqui. Vamos fazer de conta que isso aqui é DMAI. Deixa eu ver o que é. Esse aqui é silício orgânico, tá? Mas vamos fazer de conta que é DMAI. Eu vou fazer no rosto. Cada tiro que eu for dar, como eu vou trabalhar na derme, camada subepidérmica, eu tenho que transferir 0,1. 0,1, dou um tiro. Removo, aspiro 0,1 de novo, pum, outro tiro. De novo, 0,1 de novo, outro tiro. Ficou claro? Ficou. Na instrução da mescla, vem fazendo essa observação, quantos ml? Não, porque isso é de intradermoterapia pressurizada. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, esse slide que eu estou passando aqui para vocês, que tem na apostila de vocês, é muito importante. Por isso que eu fico repetindo, tá? Elaine, então não tem mistério. Pelo que eu estou vendo aqui, 1 ml para derme, 2 ml para adiposa. Exato. 3 seria a musculatura. Eu não quero chegar na musculatura. Não. Então eu só vou utilizar 1 e 2. Perfeito. 1 e 2, Exatamente. Uhum. Exatamente. Então, assim, é aquilo que eu disse, Sueli, são esses detalhes que fazem o curso que a gente não sabe, né? Você pega um negócio desse e fala, meu Deus, o que eu faço? Né? Uhum. Exatamente, porque isso eu não sabia. Né? Que você fala assim, então, por exemplo, mas como eu vou saber? Eu vou fazer uma face é diferente de fazer um abdômen, né? Exatamente. Agora, se você for fazer face, presta bastante atenção aqui, ó. Se você for fazer face e for fazer aqui, ó, é gordura, não é? Eu posso aplicar isso, aí eu já aplico no adipose. 0,2, entenderam? Uhum. Aquilo é gordura? Aí tem aluna que me pergunta assim, Elaine, mas peraí, se a mulher tiver um tucho de gordura desse tamanho assim, ó, eu vou fazer só 0,2? Só 0,2, porque o líquido vai ficar aqui em cima da gordura dela. Mas vai espalhar por tudo. Você não precisa enfiar lá no meio do panículo adiposo, entendeu? Chegando depois vai perder um pouco também, né? Ela vai precisar de várias doses. Quanto mais gordura, mais dose. Então, a primeira vez, chegou aqui. Se eliminar isso daqui, já tá bom. Aí, a segunda vez, a outra vez, gente, não aumentem a quantidade de líquido. Quanto maior a quantidade de líquido que vocês colocarem, maior é a injúria, maior é o buraco, maior é o risco de necrose, de infecção, de problema, tá? E qual o espaçamento de uma sessão para outra? Vou falar. Tá. Eu falo que pergunta boa é pergunta que eu vou falar. A gente se antecipa. Né? Não, mas tá certo. É porque é pergunta boa, né? Eu vou falar. Mas, assim, porque senão a gente esquece também. Eu sou assim também. Você não pergunta na hora, eu esqueço. Não, mas eu vou falar. Agora, gente, uma coisa super importante também. Tudo é super importante, tá percebendo? Eu não posso fazer esta mistura. No rosto eu vou aplicar uma mescla que tem produto ABCD. Na mesma sessão e para o corpo da cliente. Misturar. E usar outros produtos. O que vai dar essa mistura dentro da corrente sanguínea da cliente, a gente não sabe. Entenderam? Entendi. Então não dá para trabalhar dessa forma. Tá? Mas se você fizer uma sessão com um tipo de mescla, na outra sessão você pode utilizar uma outra? Pode, aí já pode, porque você vai ter que dar o prazo de uma semana entre uma e outra. Mas o que eu sugiro, Vivi? Que você faça 4, 5 sessões para o mesmo objetivo. Tenha um resultado, ter um resultado bom, consistente daquilo. E depois você parte para outra coisa.
tá? Uhum. Porque, assim, na estética, é muito comum as clientes falarem assim, na avaliação eu perguntar, por que você me procurou? Aí a cliente fala assim para mim, eu te procurei porque eu tenho papada e gordura localizada e celulite, pouco cabelo na cabeça e flacidez, entendeu? E tô gorda, e ela vai falando, e ela vai dando a lista, né? E eu tiro por mim, né? Quanto defeito eu coloco em mim, né? Quanto defeito eu coloco em mim mesmo. Então você tem que direcionar essa avaliação assim, ó, ok, vamos começar pelo que te incomoda mais. Tá? O que te incomoda mais? O que me incomoda mais é ter pouco cabelo na cabeça. Então, vamos começar por isso. Isso. Não, o que me incomoda mais é gordura localizada. Em que lugar? Porque, por exemplo, eu tenho um monte de lugar que gordura localizada me incomoda. Eu tô acima do peso. Exatamente. Entendeu? Então, eu tenho abdômen, eu tenho flanco, eu tenho culote, eu tenho um monte de coisa. Tá, disso tudo, onde te incomoda mais? E aí você faz, tá? A questão, Elaine, assim, vou tratar uma papada. Aí tá, vou diminuir essa papada, aí vai causar uma flacidez. Então, como eu faço? Primeiro eu diminuo a papada e depois eu trato a flacidez. Isso. Primeiro você trata a gordura localizada, depois você trata a flacidez. Tá? Sim. Coisa, eu posso fazer uma aplicar enzimas e fazer o microagulhamento, ou melhor, fazer o microagulhamento e depois aplicar as enzimas. O que é melhor? Primeiro, eu faria primeiro o trabalho com intradermoterapia pressurizada e depois eu faria microagulhamento. Só que entre uma sessão e outra, você tem que esperar de 21 a 30 dias. Para fazer o microagulhamento. Isso. Ó, vamos voltar aqui. Intradermoterapia pressurizada, você pode fazer uma vez por semana. Sim. Desde que, abre bem a orelha, hein? Que a tia tá falando. Desde que não tenha inflamação. Porque se você coloca, eu vou falar de um princípio ativo daqui a pouco, que se chama fosfatidilcolina. Fosfatidilcolina é o melhor princípio ativo e não é enzima, é o melhor princípio ativo hoje que a gente tem para gordura localizada. Ponto. E não é enzima, então a gente pode usar. Agora, o que a gente precisa pensar? Fosfatidilcolina, ele inflama demais a pele. Então, pode ser, principalmente a Viviane, que vai trabalhar aqui no Brasil, e eu vou indicar produto com fosfatidilcolina, pode ser que você não consiga fazer uma vez por semana. Se ainda tiver os sinais da inflamação, pode ser que você não consiga fazer uma vez por semana. Uhum. Entenderam? Então, quais são os sinais da inflamação? Eu sou de Pirajuí, mas eu estudei em Piracicaba. Piracicaba é a terra do povo que fala. Então, eles falavam assim para mim, os professores, quais são os sinais de inflamação? Dor, calor, rubor, dor e perda de função. Então, assim, dor, só que eu nunca mais esqueci, né? Esse caipira lá de Piracicaba, eu nunca mais esqueci. Então, quais são os sinais de inflamação? Dor, calor, rubor, fica vermelhinho, tumor, o que é tumor? Fica inchado, são os sinais da inflamação, que são aqueles sinaizinhos que a gente viu lá, lembra? Que a gente viu o sinalzinho da inflamação logo que a gente faz? Só que presta bastante atenção. Quando o produto entra na pele do cliente e espalha, o sinal da inflamação da fosfatidilcolina vai ser maior. Ficou claro? Ficou. Tá? Então, eu não vou ter um sinalzinho de inflamação de fosfatidilcolina desse tamanho assim. Eu vou ter um sinal de inflamação de fosfatidilcolina maior, mais espalhado. Enquanto tiver sinal de inflamação, eu não posso reaplicar, tá bom? Tá? Mas assim, são coisas importantes da gente entender. Voltando na pergunta da Sueli, o que a Sueli me falou? Elaine, quando que eu vou fazer o microagulhamento? Sueli, você vai fazer microagulhamento depois. Entendeu? Quando essa pele estiver totalmente estabilizada. Exatamente. Então, você precisa esperar no mínimo 21 dias. Tá? E outra coisa, então, assim, eu quero associar com BB Glow. Eu posso? Pode, super pode. Aliás, é o resultado mais galáctico que você vai ter. Você começa com intradermoterapia pressurizada, finaliza 21 dias, depois você faz BB Glow. Aí você já pode fazer direto com o corpo. Não precisa fazer tratamento, porque o tratamento você já fez.
A menos que seja um tratamento de sequela de acne. Sequela de acne, você vai ter que fazer o tratamento que eu ensinei lá no BB Glow mesmo, tá? Você ia perguntar mais o quê, Su? Assim, por exemplo, apliquei enzima, depois de uma semana, a gente retorna e perceba alguma inflamação ainda no local. Por exemplo, um abdômen, outra região. Após uma semana, eu posso massagear esse local se eu perceber algum glândula, alguma coisa que me chame a atenção ali? Você pode massagear 48 horas depois do dia da aplicação, entendeu? Quanto? 48 horas depois. Tá bom? Então pode sim. Só que assim, eu sugiro que vocês não façam massagem em pele inflamada. Sim. Tá? Então, se tiver alguma inflamação, você usa ultrassom. É que assim, gente, o processo inflamatório. faz a massagem. É que assim, ó, o processo inflamatório, ele é bom para o processo. Não é bom interromper o processo inflamatório, entendeu? A gente só interrompe o processo inflamatório quando a cliente. Ai, mas eu não sabia que ia ficar vermelho, não sei o que. Você sabe que cliente louca tem em tudo quanto é lugar, né? Com certeza. Tem mesmo. Eu tenho cliente de tudo com idade. Aí você pode usar, não sei se. Então, aí você pode usar um ultrassom como um efeito anti-inflamatório, mas não é o ideal. O ideal é deixar o processo inflamatório justamente para ter o resultado, né? Tá? Exatamente. Então ficou claras as associações? Eu vou falar de novo. Tá. A dermoterapia pressurizada eu posso fazer uma vez por semana, desde que eu não tenha processo inflamatório instalado. Lembrando que, dependendo do princípio ativo que vocês utilizarem, o processo inflamatório não vai ser pequenininho. Ele vai ser maior porque o produto espalha dentro da pele da cliente. Sim. Agora, eu posso fazer associação com outros tipos de tratamento, microagulhamento, BB Glow, se for fazer, é depois de 21 a 30 dias. O super ideal é fazer intradermoterapia antes, BB Glow depois. Tá bom? Tá E bom. vou falar de novo outra coisa. Eu não posso usar um princípio ativo no rosto e outro princípio ativo no corpo na mesma sessão. Tá bom? Eu posso usar o mesmo. Então, eu vou usar Demai para flacidez no rosto. E na mesma cliente eu vou fazer no corpo? Pode? Pode. Desde que você não ultrapasse 10 ml de produto. Tá bom? 10 ml são 2 ampolas. Ultrapasse quanto? 10 ml. O máximo que você pode aplicar é 10 ml. Tá? Mas eu sugestão de quem tem experiência. Façam de 5 em 5 ml, gente. Não tem necessidade de você fazer 10 ml. 5 Mas ml. e se for uma região abdominal e uma região de perna? Eu perdi um pedacinho do que você falou, meu fone caiu. Se for uma região abdominal e uma região de perna? Se for o mesmo produto, você pode usar normal. Precisa de... Se for o mesmo produto, você pode distribuir da melhor maneira que a cliente quiser. Tá? O que não pode é usar produto diferente. Sim. Tá? Porque 25 tiros dá para você fazer braço, dá para você fazer abdômen, dá para você fazer costas, dá para fazer bastante. Tá? Tudo bem? Posso seguir? Sim. Pode.